Olá, meus queridos, a graça e a paz de Jesus, o nosso Mestre. Tudo bom? Hoje nós continuaremos na nossa exposição sobre a obra do Espírito Santo neste mundo a partir da pedagogia de Jesus, ou seja, a partir do ensinamento do Mestre, acerca do que de fato o Espírito Santo faria como obra nesse mundo. Nós já vimos algumas coisas importantíssimas relacionadas à pessoa do Espírito Santo e como isso se distingue essência e ontologicamente do muito que se diz hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Note isso, muitas coisas que são ditas hoje sobre o Espírito Santo não são bíblicas, não são reais. Muitas delas partem de um processo ideológico bem diferente do que seria a proposta de Jesus como portador da nova vida e como aquele que traz a mensagem, o querigma do reino de Deus. Então vamos continuar expondo João 14 e tratando assim da pessoa do Espírito Santo, da obra dele aqui neste mundo, à medida em que Jesus foi glorificado, assunto aos céus e hoje intercede efetivamente por sua igreja histórica, em seu trabalho de missão. É importante dizer isso. Então diz assim o versículo 14, nós falamos que o Espírito Santo seria aquele outro igual, aquele outro paradoxalmente presente, diferentemente de um outro completamente diferente. Nós compreendemos a essência dessa distinção na língua grega e agora nós vamos para o que Jesus continua falando sobre o Espírito Santo. O versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então notem que aqui, quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, ele está, quando ele diz o Espírito da verdade, ele está se referindo ao que ele disse acima, que era o Consolador. Então nós dissemos nas mensagens anteriores que o Espírito Santo seria o nosso advogado, o nosso consolador, o nosso protetor, estaria conosco fazendo a obra de Jesus, sendo o novo Parácletos, o outro Parácletos, o outro cuidador, que ele assumiria o papel de Jesus aqui neste mundo e continuaria fazendo a sua obra através da sua igreja, que se conecta tanto com Jesus, que tem uma relação tão intrincada, uma relação que a teologia vai chamar de adoção, de unidade, de união. Há uma união mística, espiritual, indestrutível com Jesus, de tal maneira que Paulo vai ilustrar usando a figura do corpo, dizendo que Jesus é o cabeça e a sua igreja, ou seja, nós somos o seu corpo. Tamanha conexão e unidade presente. E ele vai então dizer que esse Espírito que agora faz a tarefa de Jesus, ele está absolutamente comprometido com a verdade, tanto que, efetivamente, quando a gente olha aqui no texto grego, o artigo e o próprio substantivo estão em um genitivo, ou seja, estabelecendo uma relação de posse. Ou seja, a verdade pertence ao ministério do Espírito Santo e ele vai nos conduzir nessa verdade. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nos mostrar a realidade deste mundo, desse cosmo, a partir da perspectiva das categorias hermenêuticas da nova vida e do reino de Deus.
Não podemos perder esse princípio importantíssimo, que é o reino de Deus e que efetivamente é na categoria da nova vida. Por isso que Paulo vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criação, porque o Espírito Santo a conduz nessa verdade. Agora Jesus aí então destaca ainda, para ele mostrar o que seria de fato essa posse do Espírito Santo da verdade, ele vai dizer que essa relação com a verdade que o Espírito Santo torna concreta para cada um de nós, não pode ser vivenciada a não ser por aqueles que o recebem. Olha que Jesus fala assim, ó, que o mundo não pode receber. É interessante que, literalmente, Jesus vai falar que Dunatai Laben, ou seja, o mundo não tem poder para receber. Essa expressão está no indicativo presente. Ou seja, de fato, não tem poder para isso, porque é taxativo esse tempo verbal, e ao mesmo tempo ele fala que realmente não tem poder em nenhum momento. Ou seja, sem a intervenção do Espírito, não há poder em nós para receber e viver a verdade. Essa é a verdade, não as verdades. Porque a verdade ela é, de certa maneira, extremamente plural e subjetiva, e existe essa verdade singular que o Espírito traz. Essa verdade, diferentemente das outras, essa verdade só ele nos traz. É fruto do seu poder, de sua intervenção, de sua ingerência. Por isso que Jesus vai dizer, primeiro não pode receber, nem tampouco pode ver, nem ainda conhecer. Então note que esse argumento ele é hiperbólico. Vai dizer, olha, não há nenhuma condição de conhecer, vivenciar e experimentar a verdade, senão pela atuação do Espírito Santo. Note então essa obra do Espírito Santo como é importante. É através dela que nós enxergamos e vivemos o poder da verdade, que é a própria experiência com a pessoa bendita de Jesus, em sua glória, em seu poder, inserindo em nós e fazendo profundas transformações em nosso intelecto, nossa cognição, em nosso sentimento, em nossos afetos e, consequentemente, em nossas relações. Precisamos de mais desse contato, dessa relação profunda, dessa unidade que Jesus Cristo pode fazer pela e na pessoa e na obra do Espírito Santo. Então precisamos da obra do Espírito Santo nas nossas vidas e em nossas igrejas, para que Jesus possa ser glorificado e o reino de Deus possa ser experimentado com poder e graça por todos, para a glória do Senhor. Deus abençoe. Continuaremos no próximo vídeo.